Então, se a gente for parar para pensar, dá para voltar lá atrás e pensar até no conceito, né? Então, quando eu digo autoconhecimento, o que é autoconhecimento? Por si só, de alguma forma, a palavra já diz, né? Autoconhecer-se, conhecer a si mesmo. Quando a gente pensa nesse autoconhecer-se, vale pensar o que eu vou fazer com isso? Para que eu quero esse autoconhecimento? Essa ideia de que, assim, eu acho que hoje se vende muito isso, né, Léo? O autoconhecimento, saber de si, poder olhar para si, se conhecer. Então tá, daí eu sei isso, mas eu vou usar isso como? Porque daí eu vou chegar para as pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, eu preciso de X horas para dormir e estar bem no próximo dia. Mas eu sou uma pessoa que tem um filho pequeno e acorda 5 vezes durante a noite para amamentar. Eu sou uma pessoa que precisa almoçar, porque quando eu tô com fome, eu fico muito mal-humorada. Mas eu tenho um trabalho que volta e meia me deixa sem almoço. Então, eu já sei disso. Mas o mundo, às vezes, não permite que a gente possa ser do jeito que a gente é. E, às vezes, a gente se pega sendo diferente daquilo que a gente achou que era. Essas questões, eu vou saber como eu sou, eu vou descobrir como eu sou, mas, de alguma forma, quando isso me traz um certo sofrimento, eu me questiono, mas por que eu sou assim? O que a gente diz é que tem um saber para além daquilo que a gente sabe. O que é esse saber? É aquela... Tem gente que chama de sexto sentido, de intuição, eu posso chamar de inconsciente, que é aquela coisinha que tá ali, que às vezes a gente se pega fazendo sem se dar conta, que a gente organiza, faz tudo e de repente, quando vê, a gente tá fazendo outra coisa diferente daquilo que a gente tinha planejado e que a gente queria. Tem algumas questões que a gente adapta e ajeita para que a vida aconteça, para um funcionamento de vida, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, essa ideia de saber o que fazer com isso. Eu penso que se esse saber fazer, muitas vezes ele é como se alguém viesse e desse uma tranca na gente, tipo, imprevisível, né? Não é por aí. Na verdade, o que a gente diz assim é que não é possível se autoanalisar, no sentido de que a gente está sempre na relação com o outro. Eu sou em resposta ao que o outro diz de mim. Então, esse autoconhecer-se, tanto que na psicanálise a gente diz assim, em atendimento clínico, só é possível saber na transferência com o analista. Porque muitas coisas acontecem em análise, por exemplo. Porque quando eu estou falando, eu só estou falando. E quando eu estou em análise, quando eu estou em transferência, tem alguém que aponta para alguma coisa que, tipo, nem me dei conta. Essa busca, como fazer, como se conhecer, eu acho que vai muito do que cada um espera de si. Essas ferramentas, vamos dizer assim, eu penso que hoje o mundo tá cheio de gente dizendo o que fazer e como fazer. Esse discurso contemporâneo, ele vai muito nesse viés de dar a resposta, de dar o caminho. Então, muitas vezes as pessoas vêm nessa ânsia de querer saber sobre si para ver se encaixa, para ver se eu sou como esse protótipo ideal de ser diz que tem que ser. O risco disso, né, talvez esteja nessa ideia de que se perde a singularidade, assim, né? Sim. Parece que é todo mundo o mesmo robozinho, assim, como se tivesse um jeito único de ser e viver e fazer, e as pessoas estão correndo atrás disso e estão perdidas. É que, na verdade, se tu for parar para pensar, esse é o discurso atual, né? Esse discurso contemporâneo, ele direciona para esse lugar. Então, como você disse, né? Se tu for olhar o meu Instagram, tá lá, uma linda família feliz. Os perrengues do dia a dia não estão lá. Não costuma ter foto de cara lavada do jeito que a gente acorda, não costuma ter vídeo de filho brigando, de criança chorando, de casa bagunçada. A gente vai tirar uma foto, já ajeita ali para qual é o melhor ângulo. Ontem nós fizemos 16 anos de casados e fomos jantar fora, daí eu e meu marido, né? Aí eu fui tirar uma foto, não gostei dessa, não, outra, não sei o quê, né? Então, assim, tu fica ali se organizando para aparecer do melhor jeito. É interessante isso, Léo, porque assim,
Todo mundo sabe que as redes sociais são um recorte, mas elas ainda são a referência. Ainda influenciam muito. Então, assim, não dá para tirar isso do mundo de hoje. Nós não estamos alheios a isso. E, assim, esse discurso, né? Faça, seja, consiga, porque, assim, todo mundo pode tudo, basta querer. Mas e daí onde ficam as diferenças, por exemplo, sociais, culturais, de acesso às coisas? Nem todo mundo está no mesmo lugar, né? Então, daqui a pouco, assim, eu me sinto privilegiada em muitas coisas. Então, eu realmente, assim, tive acesso a quase tudo que eu precisava. Mas isso não justifica que eu vá conseguir tudo. Mas daqui a pouco tem alguém numa situação completamente diferente da minha. Eu trabalhei muitos anos, por exemplo, na política de assistência social do município. E é fato, as pessoas não têm acesso às mesmas coisas do mesmo jeito, né? Não somos todos iguais. Muito pelo contrário, somos todos diferentes. E essa possibilidade de acessar as coisas, ela é diferente em diferentes contextos. Como que a gente se constitui? Como que eu me torno eu? Quem sou eu? Quando uma criança nasce, é preciso que alguém acolha ela, cuide dela, se empreste um pouco para ela. Eu sou mãe de 3 filhos e eu sempre digo que durante um tempo da minha vida eu deixei de existir um pouquinho porque um pedaço de mim tinha que ir para eles, né? Então, especialmente quando são muito pequenos. Então, assim, a gente nasce completamente em risco, vamos dizer assim, né? Eu gosto da ideia de pensar um mamífero, por exemplo, você deixa um gatinho ali, ele se recompõe, né? Ele vai se dando um jeito na vida. Um bezerrinho, ele vai achando alguma coisa. Um bebê humano, ele precisa que alguém acolha ele né? completamente. É preciso que venha alguém e que acolha esse bebê e que cuide desse bebê. E a forma como essas relações vão acontecendo, a forma como esse ser humano vai sendo criado, o que vai sendo dito para ele, sobre ele, em que contexto que ele vive, como são as relações, é isso que vai tornando a gente, assim, o nosso jeito de ser, quem a gente é. Será que é possível eu não me importar com o outro se eu vivo com o outro? Se eu me constituo a partir do outro? Nós não somos sozinhos. Nós não existimos sozinhos. Nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos em sociedade. Para que a gente possa viver em sociedade, a gente precisa deixar de lado algumas coisas nossas, né? Eu preciso abrir mão do individual para que eu consiga estar no coletivo, né? Como é que a gente, agora tu falou de pai, né? Como é que a gente ensina uma criança pequena, por exemplo? Quando a criança nasce, ela é o amor da minha vida, né? Meu tudo, a última bolachinha do pacote. A gente olha para um filho com lentes cor-de-rosa. E essa criança é tudo. Mas daí o tempo vai passando, né? Essa criança vai crescendo, ela vai começando a ir para a escola. E se a gente não fizer um furinho nessa criança e dizer assim, dá uma diminuída aí, tu não é a última bolachinha do pacote, você não é mais do que ninguém, você não pode tudo, vai ser insuportável viver com essa criança e posteriormente com essa criança que vai se tornar um adulto. Então a gente abre mão de algumas coisas pessoais para poder viver em sociedade, para minimamente conseguir ser uma pessoa agradável. Mas daí eu te pergunto, por exemplo, assim, é possível estar em sociedade, viver de certa forma harmoniosamente ou agradavelmente, quando eu não abro mão de algumas das minhas coisas? Eu acho que isso vem até quando a gente fala, por exemplo, em leis e regras e limites. Eu tenho um dos meus filhos questiona muito, assim, mas por que eu tenho que não sei o quê? Por que eu tenho que fazer tudo que você quer que eu faça? Que algumas coisas você pode escolher, tem outras coisas que você não pode escolher. Tem outras coisas que, assim, essas são as regras, é assim que é. Eu não posso pegar o carro quando eu sair daqui e entrar na rua aqui, porque as regras dizem que tem uma sinalização que eu preciso cumprir. O horário da aula começa às 7h30.
Já pensou se a professora resolve que hoje às 7h30 ela não tá com vontade de dar aula e ela vai só às 9? Como seria se nós combinamos um horário aqui e eu chegasse 3 horas depois, porque naquela hora eu não tava com vontade? Tipo, a vida não funciona assim. Porque parece que todo mundo tem que olhar para o mesmo lugar, que você só é feliz se você tem isso, isso, isso. Você só é bonita se você tem isso, isso, isso. Você só conquistou uma vida se você tem X dinheiro na conta, se você já tem tal carro, se você... É nesse sentido, de que parece que se aponta todo mundo tem que querer a mesma coisa, de uma felicidade que parece assim, cara, faz isso aí que vai dar tudo certo. Você não conseguiu porque você não fez. E daí tá todo mundo frustrado. Ou nós temos, assim, de um lado, uma galera frustrada porque não conseguiu atingir. Então, assim, nossa, eu sou muito ruim. Olha, porque fulano de tal, olha pra, né? E assim, eu olho sempre pra grama do vizinho como mais verde. Porque quando eu olho pro que o outro, né? Para aquilo que o outro conseguiu, eu olho pelo Instagram, pelo que eu vejo de fora, pelo que me contam. E nós temos de um outro lado, polarizando isso, né? Sim. Uma galera que tá aqui dizendo assim, né? É assim que faz. Não, é porque agora, assim, se tu escuta o discurso das pessoas, tá todo mundo parece que falando a mesma coisa. Todo mundo fala a mesma coisa, de um jeito um pouquinho diferente, e tu não enxerga mais a singularidade, assim, né? Então, assim, quando você questiona alguma coisa, ou quando você discorda de alguma coisa, é do tipo assim, meu Deus, quem é você? Da onde veio isso? Quem é esse intruso aqui no meio de nós? Então, eu acho que essas reflexões, elas são necessárias, porque daqui a pouco nós estamos tudo um monte de robozinho, né? Então, essa ideia de sou o máximo que eu posso, né? Consigo tudo o que eu quero, é para dizer assim, ó, não, gente, não somos tudo isso. E esse discurso não dá espaço para a gente poder dizer, não sou bom nisso. Não sei falar sobre isso. Esse é um assunto que eu prefiro não comentar. Como assim? Né? Lembra que nós estávamos conversando no início, né? Tipo, tal coisa. Não sei disso. Nem tenho pretensão de saber. Já me é bastante trabalhoso dar conta daquilo que eu preciso saber. Então, tem algumas coisas que eu posso... eu acho que quando tu fala de maturidade, remete a uma ideia de poder olhar para as coisas de um outro ângulo com o passar do tempo. Acho que você se torna maduro, talvez, quando você entende que você não pode tudo, quando consegue, ao longo do tempo, ir trocando a lente dos óculos e olhando com outros olhos, de outro ponto de vista. Então, é aquela velha história. Bom, a Aline, adolescente, tinha um olhar sobre determinada situação, sei lá, né? A Aline, adulta, tem um outro olhar. Essa ideia de poder, talvez, lidar com o tempo de um outro jeito, né?